Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E a gente vai falar sobre os conflitos no Oriente Médio, tá? Ali são países, a maioria são de origem muçulmana, tá? Ele pega ali, claro, a Península Arábica, a parte ali do Oriente Médio e também pega o norte da África, tá? Que são países de origens muçulmanas também e fazem parte dessa história daquela região ali. Mas quando a gente fala os principais conflitos, o primeiro que vem é palestinos e judeus e palestinos, ou israelitas e palestinos, tá? Esses dois países, né, só vivem conflito por causa ali do sentido do território, tá? Os judeus, por exemplo, eles até a Segunda Guerra Mundial eles não tinham um país fixado. O povo judeu era unido pela religião, tá? Não tinha um país de origem deles. Com o Holocausto, né, a perseguição judaica na Alemanha nazista, certo? E ao término da guerra, os judeus resolvem aí, com a ajuda da ONU, fundar um Estado. Tanto é que tem até um brasileiro que está envolvido nisso, que é o Oswaldo Aranha, ele que vai ajudar a fundar o Estado de Israel, ali naquela região da Palestina. Claro que nós sabemos que aquela região ali foi ocupada, né, várias vezes pelos judeus, quando Abraão, por exemplo, saiu lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia, foi para aquela região, depois problemas de seca, saiu daquela região, foi para o Egito, depois do Egito voltou para aquela região, depois os romanos expulsados dali, então teve lá a saída dos judeus e se espalharam pelo mundo e ficaram unificados pela religião, tá? Mas em 1948 a ONU aprova a fundação do Estado de Israel naquela região, claro, com o apoio dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos que vai dar muito suporte para o judeu naquela região. Então, quando eles entram lá, os países árabes, tá, não vão aceitar ali a imposição do Estado de Israel naquela região, tá? Então, inicialmente, quando se coloca lá, sendo que a ONU reconhece, mas diz que a cidade de Jerusalém, por exemplo, vai ser uma cidade considerada internacional. Ela não pode ser colocada ali como capital de nenhuma das duas partes, nem da Palestina, nem de Israel. Mas Israel começou a aumentar seu território comprando terras e assim foi aumentando seu território ali, tá? Comprando terras dos palestinos ou até tomando essas terras ali dos palestinos, e os palestinos ficaram ali com o centro ali do atual Palestina, ali daquela região, certo? Próximo ao Rio Jordão, que é controlado pelos israelitas, e tem a faixa de Gaza, tá? Que é próximo ali do Egito. Porque quando houve essa guerra Palestina e Israel, muitos desses palestinos tentaram fugir ali para o Egito, mas o Egito segurou eles, não deixou eles entrar, então eles ficaram ali naquela região. Então, por causa dessa coisa toda, vai nascer o Hamas, que é de origem palestina e usa o terrorismo para tentar reconquistar aquela região e expulsar os israelitas dali. Só que os israelitas, com apoio dos Estados Unidos e com uma tecnologia a nível de arma muito grande, os palestinos, eles não têm arma nenhuma, tanto é que muitos deles lutam com pedra. Quando num conflito entre eles morre um israelita, dos palestinos morre lá 40. Então uma guerra muito desigual. Mas aí não fica só nisso não. Antes mesmo, tá, de esses conflitos que já existiam ali agora com os palestinos e israelitas, tá? Que incrível que pareça, se a gente for pensar, eles são povos irmãos. O que diferencia um do outro é que uma é religião muçulmana e outra é religião judaica. Tanto é que antes de fundar o Estado de Israel já existia israelitas, né, ou judeus vivendo naquela região na qual não existia conflito entre eles. Mas quando fundou o Estado de Israel,
aí o negócio mudou, tá? Então ainda existem muitos países ali daquela região que não reconhecem o Estado israelita. Mas quando foi fundado o Estado de Israel, os Egito, né, lá com o Gamal Abdel Nasser, tá? Por exemplo, que vai tomar o canal de Suez, tá? E claro que os ingleses, os franceses e os próprios israelitas não vão gostar. Esse canal, ele interliga ali aquela região a nível de navegação. E Nasal vai tomar aquele canal. Tanto é que vai ter um conflito ali de interesse dos ingleses, quando ele toma aquela região. O primeiro-ministro na época da Inglaterra pensou, eles precisam dos ingleses para pilotar, né, ou navegar com aquelas embarcações que vão passar, que o canal é estreito. Só marinheiros, vamos botar assim, experientes, conseguem fazer isso. Só que eles conseguem trazer pessoas experientes lá da antiga União Soviética, e aí quebra os ingleses, tá? E o Egito vai tentar junto com a Síria invadir o Israel para tentar tirar eles dali, que é a chamada Guerra dos 6 Dias, tá? Mas Israel consegue expulsar eles do território e ainda aumenta o território deles, né, tomando várias partes ali, por exemplo, aí vamos tomar ali a Península do Sinai, a colina de Golã, tá? Então isso tudo que pertencia ali à Síria e o Egito vai ser tomado pelos israelitas, tá? Então depois vai vir outra guerra entre esses países árabes, que vai ser a guerra do Yom Kippur, que é um feriado judaico, e esse feriado, como eu estava celebrando essa data, de novo lá os egípcios, junto com os árabes, invadiram de novo ali, pegando Israel de surpresa, mas Israel consegue superar, né? Claro, não esquecendo sempre com o apoio dos Estados Unidos. E aí começa a entrar até a Guerra Fria, né? De um lado estava lá os soviéticos ajudando esses países árabes e os Estados Unidos ajudando Israel, e Israel vai superar de novo esses países. Anos depois, tá? A ONU diz, né, começa a assinar os primeiros tratados de paz, entre eles com o Egito, e obriga Israel a devolver esses territórios que tinham tomado do Egito, tá? Mas o Israel sempre falava, se você vai assinar um tratado de paz comigo, primeira coisa, você tem que reconhecer a existência do Estado de Israel, tá? Os países árabes ali da Península Arábica também, que era contra eles, contra o Estado de Israel, também vão assinar tratado de paz com Israel e reconhecendo o Estado de Israel. E acaba sobrando nessa brincadeira toda aí, nesse conflito todo ali, vai ser só essa questão da Palestina, né, nascer o novo Estado da Palestina e Israel. Só que Israel sempre embarrera ali. Chegaram até a fazer tratado de paz, até reconhecendo o Estado da Palestina, tá? Com o Arafat, né? O Arafat, que vai comandar a OLP, que é a libertação da Palestina ali, no Estado da Palestina, e consegue até fazer uns tratados de paz com os israelitas e consegue manter ali a sua unidade. Nós sabemos, claro, que tem, por exemplo, o Hamas, ele vai parar até de atacar o território judaico, mas ele entra para a política e tenta comandar ali o Estado da Palestina, claro que não com muito agrado ali do pessoal de Israel. Então, esse conflito hoje, né, aparentemente não tem dado muitas notícias sobre a região, mas sabemos que aquilo ali é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento um novo conflito, tá? Outras guerras que vai acontecer ali, por exemplo, vai ser a guerra do Líbano, tá? Por exemplo, o Líbano era de origem, tinha uma parte muçulmana e uma parte cristã, tá? Era um chamado, tá, de cristãos maronistas, tá?
e tinha os muçulmanos que eram em menor quantidade. Mas com essas guerras naquela região ali, muitos deles, né, muitas pessoas de origem muçulmana fugiram para o Líbano e assim revertendo o quadro, se tornando ali agora de maioria muçulmana e a minoria cristã. Claro que vai ter um conflito entre eles ali, né, quando, por exemplo, os cristãos tomam o poder, conseguem chegar ao poder, os muçulmanos não gostam, acaba estourando uma guerra civil, né, no interesse religioso, e acabou depois essa guerra. Hoje está em paz, não existe essa guerra, é reconhecido aí o cristianismo, é reconhecido lá os muçulmanos, os islãs, né, que é a maioria hoje na região. Também temos aí a Revolução Fundamentalista Iraniana. Tinha lá o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Esse camarada, ele resolve fazer uma revolução branca, fazendo com que os países ocidentais, claro, Estados Unidos, apoiasse ele, tá? E ele tentasse fazer crescer a economia do Irã, iraniana, do Irã, e começou a trazer aquelas ideias do Ocidente. Por exemplo, as mulheres não usavam mais lenço, usavam agora saias, mini saias, quer dizer, começou o pessoal chamar lá de ocidentalização do povo iraquiano. Aí vai vir a revolução, né, chamada Revolução Fundamentalista, na qual quem vai comandar essa revolução vai ser o Ayatollah Khomeini, tá? Khomeini, ele vai estourar essa revolução, o Shah vai fugir daquela região e eles vão tomar conta agora do país e fazendo uma reforma no sentido de acabar com essa ocidentalização do país. Então, o que vai acontecer? Ele, ao tomar o poder, ele corta as relações com os Estados Unidos e, para quebrar, certo? Ele para de vender petróleo, tá? Que é um país rico em petróleo, e isso acaba causando uma crise mundial do petróleo que vai atingir até o Brasil. Tanto é que nessa época, quem é o presidente do Brasil, até o presidente Geisel, ele lança até o Proálcool, tá? E começa aí os carros a álcool aqui no Brasil, tá? Por causa desta crise que aconteceu lá do outro lado do mundo, tá? Outro conflito que vai durar bastante tempo vai ser o conflito entre o Irã e o Iraque, que vai de 1980 até 88, claro, sempre de um lado do Iraque estava a União Soviética, do Irã, a União Soviética, e do Iraque, tá? Que era o presidente na época, era o Saddam Hussein. Estados Unidos deu muito dinheiro para ele, e nessa guerra entre o Ayatollah Khomeini e o Saddam Hussein, ninguém ganha a guerra. A ONU se mete lá e fala assim: ó, pessoal, vamos entrar em paz aí. Mas, por causa daquela crise do petróleo, quem fica mais prejudicado nessa guerra vai ser o Irã, tá? E assim acaba esse conflito que durou 8 anos, tá? Depois vem aí a Guerra do Golfo, tá? A Guerra do Golfo, ela vai acontecer na década de 90 do século passado, né, do século 20, na qual o Saddam Hussein, ele tem uma dívida com o Kuwait e tenta lá ver se o Kuwait negocia com ele para perdoar essa dívida. O Kuwait fala que não tem como perdoar, então Saddam Hussein invade o Kuwait. Claro, o Kuwait é muito rico em petróleo, ele fica lá no finalzinho da Península Arábica, e quando ele invade ali, tá, o mundo todo fica assim, pô, vai ter nova crise do petróleo. E aí que o presidente dos Estados Unidos, Bush, né, mas é o Bush pai, não o Bush filho, tá, que vai entrar nessa guerra do Golfo, vai expulsar o pessoal do Iraque da região, né, com Saddam Hussein. Sendo que o Saddam Hussein não sai do poder, se mantém lá no poder. Saddam Hussein até na época, quando ele sai do país, ele põe fogo nas refinarias do Kuwait, tá? E nos poços de petróleo também.
deixa aquela destruição. Mas Bush, ele consegue resolver o problema e depois até tira seus soldados daquela região e deixa o Kuwait se recuperar lá, tá? E depois Saddam Hussein não invadiu mais aquela região, tá? Outra coisa também que eu queria falar para a gente fechar vai ser, por exemplo, a Primavera Árabe, tá? Que vai acontecer no início lá do ano 2001, né? Foi 2001 que começou a revolução, essa revolução, tá? Porque chamado Primavera Árabe, porque esses países do norte da África, principalmente, tá? E também da região ali da Península Arábica e tudo, eles vão se revoltar, o povo vai se revoltar tanto é que tinha ali ditadores que estavam para mais de 30, 40 anos naquela região e o pessoal não vai aceitar o povo, não vai aceitar isso, então vai fazer uma revolução na qual vão tirar todos esses ditadores daquela região, inclusive também, né, o único país, né, que não conseguiu tirar do poder foi o presidente da Síria, tá, que era apoiado pela Rússia. Então, o resto dos países ali do norte da África e alguns países ali da Península Arábica vão trocar os seus presidentes, claro, sempre com o apoio dos Estados Unidos por trás. No início, os Estados Unidos apoiaram esses países e depois que ele viu que não tinha mais interesse nesses países, nesses ditadores, eles tiram esses ditadores do poder, tá? Com a Primavera Árabe. Pessoal, então, espero que vocês tenham entendido tudinho aí. Façam aí no livro de vocês a parte 327, 328, 329 e 330. E conforme for, a gente vai se falar lá no Zoom para corrigir essas questões aí, tá? Espero vocês lá. Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!